outra perspectiva, é uma outra realidade. Então, leiamos a palavra do Senhor. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é o homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada, e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo e as águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendestes a destra, e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiastes o povo que salvaste, com a tua força o levastes à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, e eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram dos poderosos de Moabe. Se opera o temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhastes, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Assim nos diz a palavra do Senhor. Os irmãos percebam que está sempre se destacando uma expressão, né? Os cavalos e os seus cavaleiros. Quando eu disse no início dos versos 4 e 17 do capítulo 14, quando eu disse: serei glorificado em Faraó, nos seus cavalos, nos seus cavaleiros e nos seus cavalarianos. Aqui nós temos, logo de início, nesta comparação, nesse contraste, os elementos de medição de força. Os cavalos, os cavaleiros e os seus cavalarianos eram o que tinham de maior força de um poderio militar de um país, e que enalteciam também os seus deuses. E aqui, nessa medição de força, ele está dizendo que aquilo que é a maior força do homem, Deus fez em pó, Deus tragou com o mar. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele, como eu disse, ele é a continuidade do que é relatado no capítulo 14. Nós podemos até dizer que o capítulo 14, como o capítulo 15, eles se concentram no mesmo episódio que diz respeito aqui ao fato de Deus, ele ser glorificado em destruir todos os seus inimigos e salvar o seu povo. Mas o capítulo 14, nós temos aqui algumas comparações interessantes. Quando o capítulo 14, ele fala da travessia do Mar Vermelho em forma de prosa.
ou você pode até considerar que aqui está em forma de um relato, de uma descrição histórica. Enquanto que quando você vai para o capítulo 15, ele também fala da travessia do Mar Vermelho. Ele dá, inclusive, detalhes da travessia do Mar Vermelho. Só que ele fala da vitória do povo de Israel, não em forma de prosa, mas em forma de poesia. Então, percebam que o mesmo relato, nos 2 capítulos, só que falados de forma diferente, de forma distinta. Aqui nós temos, então, algumas peculiaridades interessantes sobre esse mesmo relato nos 2 capítulos, quando trata aqui da travessia do Mar Vermelho. Nós temos aqui 2 formas diferentes de se contar a mesma história. Olha que interessante, alguns detalhes que são importantes, que nos chamam a atenção daquilo que nós vimos no capítulo 14 e agora observando o capítulo 15. Primeiro, no mesmo relato, enquanto o capítulo 14 você tem o povo marchando, no capítulo 15 você tem o povo cantando e dançando. Perceberam a diferença? Enquanto que você tem o povo em guerra no capítulo 14, no capítulo 15 você tem o povo em grande celebração. Enquanto no capítulo 14 o povo ele fica em silêncio diante da manifestação do poder de Deus, no capítulo 15 Deus ainda está manifestando a sua glória, só que agora o povo, eles estão cantando com todas as forças dos seus pulmões. Se houve uma, pode-se assim dizer, né? Se houve uma santa tensão, agora há uma santa e grandiosa celebração, há uma grandiosa e santa euforia por parte do povo de Israel. Se o capítulo 14, Moisés, ele se encontra calado, e aí Deus vai e lhe pergunta, por que clamas a mim? Percebam isso? Moisés em silêncio, mas o coração dele não está, porque junto com o povo eles estão ali gritando no seu coração, desesperados. E Deus ele vai perguntar, por que clamas a mim, Moisés? No capítulo 15 você vai ver Moisés falando demais, porque todo o capítulo 15, dos versos 1 a 21, é Moisés falando, junto com o povo. Moisés falando muito, e Deus não pergunta a ele, por que você está cantando a mim, Moisés? As posturas aqui são distintas, porque você tem o povo de Israel não temendo ao Senhor no capítulo 14, e por isso que ele vai questionar, por que vocês clamam a mim? Mas enquanto que no capítulo 15, o povo de Israel agora convertido no seu coração, lembra que foi o último ponto do capítulo 14, o povo de Israel agora convertido, eles louvam ao Senhor, eles agora têm um certo destaque aqui no texto, de estarem repetindo, falando e falando e falando e cantando, mas o Senhor está em silêncio, porque o Senhor se agrada do que eles estão dizendo. Deus aqui no capítulo 14, ele glorifica a si mesmo, ele revela a sua glória, tanto para os egípcios como para o seu povo. Tanto aqui, o capítulo 14, Deus é glorificado, convertendo o coração do seu povo. E aqui nós temos, inclusive, a conversão sempre se manifestando no silêncio da alma do pecador. Essa é a característica do capítulo 14. Enquanto que você vai no capítulo 15, Deus ele é glorificado agora pelo seu povo por meio de celebrações, de ações de graça. E agora aqui, então, a conversão produz uma das boas obras mais esplêndidas no coração de um convertido, que é a adoração a Ele. É a celebração ao nome do Senhor. Portanto, a primeira parte aqui do capítulo 15, meus irmãos, nos instrui sobre o que e como nós devemos celebrar as vitórias que o Senhor concede ao seu povo. Há muitas formas de você identificar como que Deus ele pode dar vitória ao seu povo, porque nem sempre Ele vai abrir um mar e visivelmente veremos o triunfo e essa vitória tão claramente como o povo de Israel viu, porque às vezes até mesmo em circunstâncias onde nós desejávamos que certas coisas acontecessem de outra forma, mas ainda assim são momentos em que o Senhor ele nos concede triunfo, nos concede vitória, e nesses tempos nós devemos celebrar as vitórias do Senhor que Ele nos concede. E aqui o texto ele vai nos reportar não aquelas vitórias que são meramente circunstanciais, mas aqui diz respeito à salvação que o Senhor concede ao seu povo. Então veja, seja em tempos bons ou ruins, em todo tempo nós devemos celebrar a vitória que em Cristo Deus nos concede, que é a salvação através dele. Essa é a celebração que está nos apontando aqui no contexto do capítulo 15 através desse cântico.
E a forma como eles expressam essa celebração por essa vitória sobre os egípcios é por meio de um hino que, como nós vamos ver aqui, dos versos 1 ao 21, você percebe que nós temos aqui um cântico propriamente dito. E nos versos 20 e 21, nós temos o modo como eles entoavam e reagiam, a maneira como eles iam cantando, e como que, inclusive, o fato de dar apenas os detalhes de que Miriam e as mulheres percorriam entre eles, dizendo, cantai, louvai ao Senhor, e ali elas provavelmente estavam fazendo ali uma espécie de um canto que ele é paralelo à melodia que os homens estavam cantando. Então, provavelmente você tinha ali o que se chama de antífona. O que é uma antífona? Você tem duas melodias diferentes que se encaixam numa mesma música. Não sei se vocês já ouviram hinos ou músicas. Isso era muito comum ser cantado no período entre os séculos 8, 9, até século 11, 12, os hinos antigos que os cristãos medievais cantavam, ele geralmente usava essa antífona, onde um grupo cantava uma melodia e o outro grupo entoava uma outra melodia, e as duas melodias se encontravam no mesmo percurso, da mesma métrica e na mesma tônica que aquela música estava estabelecida, seja por repetição ou seja por frases diferentes. Quem sabe um dia a gente acha aqui um hino para cantar que tenha isso. Ou talvez, acho que um exemplo que me vem à mente, nós temos, quando você canta aquele hino Contempla a Deus, reina para sempre, grande é o nosso Deus. É uma antífona. E essa antífona ainda é muito fraquinha. Você imagina as mulheres cantando, dançando entre aquela fila imensa de homens, de milhões ou de milhares de pessoas, inclusive daqueles 600 mil homens. Imagina, 600 mil vozes masculinas cantando todos aqueles versos, dos versos 1 até o verso 19. E elas percorrendo entre eles naquelas fileiras e fileiras imensas de homens, dizendo, cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele precipitou no mar Faraó, seus cavalos e os seus cavaleiros. Eu não sei como é que era essa melodia. Eu fico imaginando 600 mil homens impondo a voz, e talvez aquilo ecoasse até do outro lado do mar, e os míseros poucos egípcios que talvez tenham sobrevivido, provavelmente um ou outro ficou, e eles ouviam, e aquilo ecoava, aquilo soava com tanta força, que se eles não morreram fisicamente, mas no coração o Senhor estava os esmagando, quando eles ouviam aquele cântico de vitória do povo de Israel. Algumas informações aqui são importantes da gente ir para o desenvolvimento do texto, para você entender o que precisa ser aplicado aqui. Primeiro, quero que você entenda que esse cântico ou este hino, ele é registrado aqui nas Escrituras, mas apesar de nós temos muitos estudiosos questionando o fato dele ser ou não possível alguém compor um hino imediatamente ao evento, mas aqui nós temos um hino, meus irmãos, que na verdade ele foi composto de imediato ali àquela circunstância. Moisés, ou então outra pessoa, eles não acrescentaram esse texto, esse hino, e criaram aqui uma espécie de e que é muito comum quando as pessoas querem aumentar um pouquinho mais a história e deixar a história um pouquinho mais bonita, acrescentam fatos que não aconteceram, mas aqui de fato nós temos um cântico ou um hino que está registrado nas Escrituras com uma autoria que ela é imediata ao evento que está sendo narrado aqui. E aqui nós estamos lidando com algo que é matéria de fé. Deus com certeza deu a Moisés aquele hino naquelas circunstâncias. Em segundo lugar, este hino aqui, ele é um cântico sagrado porque ele é um cântico inspirado por Deus. E o que eu estou querendo dizer com isso? Aqui ele não é de autoria do próprio Moisés. Ou seja, ele não é fruto da criatividade ou da elucidação humana de Moisés. Mas aqui ele foi dado pelo próprio Deus a Moisés. A gente pode até dizer que Moisés ele recebeu na sua mente, no seu coração da parte de Deus, e então ele redigiu ou ele transmitiu isso ao povo de Israel. Terceiro ponto que é importante a gente considerar é a natureza, o gênero deste hino, que é de alegria, de gratidão. Aqui nós temos um cântico que ele é de ação de graças. Eu quero que você perceba algo muito importante aqui. Todo verdadeiro louvor, ele é fruto de uma verdadeira conversão. Esse é o ponto que se destaca nesse contexto.
Por se tratar de um hino que ele é de expressão de alegria e de gratidão, e que nos remete ao que Paulo vai dizer, que até em circunstâncias de grande e profunda tristeza, ele diz que nós devemos louvar o Senhor cantando hinos, salmos e cânticos espirituais, em qualquer circunstância, porque isso é fruto de uma verdadeira conversão. Inclusive nós vimos no sermão anterior. O que é uma genuína conversão? Ver os feitos do Senhor, isso penetrar o seu coração, temer ao Senhor no seu coração, confiar no Senhor e no seu mediador. E agora a gente pode considerar um quarto elemento do que vem a ser uma verdadeira conversão. Ela produz um verdadeiro louvor, ela produz um cântico. O que é um verdadeiro louvor? É um cântico que agrada a Deus. Esse é o genuíno louvor. O quarto aspecto que é importante, esse hino, ele inaugura um gênero literário que é sacro, que também é inspirado, e que futuramente vamos chamar de salmos. A gente pode até dizer, é possível dizer que este cântico, ele é um pré-salmo, ou ele é um proto-salmo. A gente fala proto-evangelho, né? Aqui talvez tenhamos o que se chama de proto-salmos na Escritura, porque ele possui as principais características do que vai ser então o livro de hinos e orações do povo de Deus, que são os salmos, que é o saltério. Quinto lugar, esse cântico, ele nos mostra que a prática de cantar hinos a Deus já era parte da vida religiosa do povo de Israel, mesmo antes deles saírem do Egito. Só que esse é o primeiro registro, como eu disse no primeiro ponto. Esse é o primeiro registro. Porque antes mesmo de Deus dar a lei cerimonial ao seu povo, isso já era parte da adoração pública, já era parte do louvor, como parte da vida dele, por meio de hinos que eram salmodiados. Inclusive, você pode verificar que Moisés, ele compôs salmos durante esse período. Então, nós já tínhamos, inclusive, os salmos sendo compostos. Você olha, por exemplo, para o livro de Salmos, você tem o Salmo 90. O Salmo 90 faz parte do terceiro livro de todo o saltério, a terceira coletânea, e ele foi composto por Moisés. Dito tudo isto, estes versos, então, ele nos instrui sobre duas coisas importantes. Você já entendendo o contexto, nós estamos aqui diante de um hino em que o povo de Israel cantou, louvando ao Senhor, diante da vitória que eles haviam recebido do Senhor, deles terem vindo a manifestação da glória de Deus. Estes versos, então, nos instruem sobre duas coisas importantes. Primeiro, sobre o conteúdo de um genuíno cântico cristão. O conteúdo, qual que é o conteúdo de um verdadeiro hino que se deve cantar de louvor ao Senhor? Esse é o primeiro ponto. O que caracteriza verdadeiramente um hino cristão? Isso você percebe dos versos 1 a 19. Que hinos são apropriados? Que hinos e cânticos são autorizados por Deus para que possamos cantar nos cultos solenes, nas nossas celebrações religiosas? Que hinos e cânticos são apropriados para você também se deleitar, ouvir quando você está lá com o seu celular e o fone? Quando você está lavando a louça aí, nossas irmãs, e você provavelmente liga algum equipamento de som e passa a ouvir os hinos. Hoje você não precisa comprar CD para isso mais, mas você pode ouvir isso virtualmente. Porque, veja, gosto não define o que é verdadeiro. E aqui é um ponto que a gente precisa considerar agora com seriedade, quando se trata na oportunidade de entender biblicamente qual o tipo de hino que você pode ouvir, qual o tipo de hino ou cântico que você pode se deleitar. E aí você precisa prestar atenção no conteúdo dele. Então, por isso, o que caracteriza um verdadeiro hino? Esse hino que Moisés registrou, a gente vai olhar para a letra dele. Olhando para a letra desse hino que Moisés registra, ele tem dois pontos importantes sobre isso, sobre esse critério. Primeiro, a letra desse hino fala de quem? E a letra desse hino fala dos feitos de quem? Esse é o ponto-chave. Então, observe. Primeiro, a letra desse cântico aqui que Moisés e o povo de Israel entoaram, fala de quem é Deus. Segundo, fala dos feitos de Deus em favor do seu povo. Então, ele fala sobre quem é Deus dos versos 1 a 5. E ele fala dos feitos do Senhor dos versos 6 ao 19. Segundo aspecto que envolve aqui uma instrução, uma segunda instrução para nós. Bom, a primeira instrução, qual é o conteúdo de um genuíno hino cristão? Ou de um cântico cristão? Segunda instrução, sobre o modo como nós devemos entoar estes hinos.
Qual deve ser a nossa postura? Com qual motivação do coração cristão ele deve entoar estes hinos ao Senhor? Porque não basta você ter hinos teologicamente corretos para cantar. Cantamos hinos que são teologicamente corretos, são bíblicos, mas a maneira como nós fazemos isso pode não ser aceito por Deus. Então, isso nos leva ao contexto em que Miriam e as mulheres israelitas repetiam o refrão desse hino, naquela antífona, como eu acabei de explicar, que havia sido composto aqui inspiradamente por Moisés, que é dos versos 20 ao verso 21. Vamos pensar um pouco no conteúdo desse hino. É riquíssimo isso. Eu não tenho como pregar, se fôssemos pensar detalhadamente em analisar a letra, o conteúdo do hino que Moisés canta com o povo de Israel, nós teríamos pelo menos aí uns 3, 4 sermões para pregar aqui analisando isso. Uma teologia, o que nós temos aqui de uma teontologia. E olha que Moisés, naquela época, ele não tinha a Bíblia completa, como eu e você temos, para estudarmos teontologia, que é a doutrina da pessoa e do ser de Deus. É riquíssimo essa teontologia que Moisés canta, por isso que é inspirado, porque Deus é que revela a Moisés quem ele é e o que ele faz, ou o que ele fez pelo seu povo. Isso envolve duas coisas interessantes, como eu até citei no sermão passado. Isso é próprio daquilo que Deus revela para nós. Em primeiro lugar, aquilo que nos é relatado aqui sobre o ser de Deus e os feitos do Senhor, ele tem no seu conteúdo uma perspectiva, em primeiro lugar, que é matéria de fé, que é doutrina, e em outra, que é histórica, que você pode chamar de teologia sistemática, dogmática, se assim a gente pode denominar, né? Como também no conteúdo dessa letra, desse hino, aquilo que se chama de teologia histórica. Porque como é que a gente desenvolve, como é que Deus nos abençoa e nos dá o privilégio de meditar e concluir teologicamente os princípios bíblicos que nós temos e de transformá-los em hinos para a gente poder cantar? Primeiro você precisa olhar para a história do povo de Deus, então ele é histórico. Não tem como você desenvolver doutrina ou teologia sem olhar para a história. Segundo lugar, o conteúdo daquilo que é transmitido dentro do percurso dessa história sobre quem é Deus e o que ele faz. Aí entra aquilo que é aspecto doutrinário, aquilo que é dogmático, aquilo que é propriamente a teologia, em matéria de crença, de fé, daquilo que nós devemos professar. Então vamos ao conteúdo desse hino. Todo este hino ele tem como sujeito a parte central, o ser de Deus. Deus é o objeto do conteúdo da mensagem desse hino. Esse é o primeiro princípio quanto ao conteúdo de um genuíno hino. Deus é o sujeito. Quando você vai para a primeira parte desse hino, Moisés ele fala sobre Deus aí dos versos 1 a 5. Você vai para a segunda parte, dos versos 6 ao 17, ele fala a Deus. Olha que interessante então, versos 1 a 5. Ele fala sobre Deus, versos 1 a 5. Versos 6 a 17, ele fala a Deus, ele se dirige a Deus. E a terceira parte desse hino, que os versos 18 e 19, nós temos aqui um epílogo. O que é um epílogo? É aquilo que dá o desfecho final ou conclusivo e triunfante de um hino, de um cântico. A gente vai analisar isso daqui a pouco. Então, essa é a divisão do conteúdo desse hino. Vamos repetir de novo. Primeiro, o hino tem que falar sobre quem é Deus. Então, ele fala sobre Deus. A segunda parte, o hino também é uma oração ao próprio Deus. Eu reconheço quem Ele é, falo sobre Ele, testemunho sobre Ele, e agora eu me dirijo a Ele. Isso é próprio, isso é característico de hinos, de cânticos de louvor ao Senhor. E a terceira parte, nós temos o que, como eu disse, aquilo que é um epílogo, ou você pode chamar de coro. Nós estávamos cantando, acho que apenas o terceiro hino que nós cantamos é que tem um coro, né? O coro ele sempre realça a parte central da mensagem que é transmitida no conteúdo de todo aquele hino, dependendo da quantidade de estrofes que você pode encontrar nele. Ao que nos parece, a gente pode dizer que nós temos aqui 2 estrofes gerais, como eu dividi. E aqui a terceira parte, esse coro, que é esse desfecho final, conclusivo e triunfante sobre quem é Deus e o que nós devemos falar a Ele. O que é que nós devemos cantar sobre Deus? Primeiro, nós devemos falar da glória do Senhor. Olha o verso 1. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Essa é a primeira coisa.
falar da glória de Deus. A gente até sabe que é próprio da teologia cristã, a premissa central e principal é a glória do Senhor. Só lhe deu glória. Toda glória somente a Deus. Moisés cantou, só lhe deu glória aqui, pode-se assim dizer. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lembre-se que Deus, ele vai dizer anteriormente, serei glorificado. E aí isso aqui significa duas coisas. Primeiro, é a revelação de poder miraculoso, que o que já aconteceu no capítulo 14. Como também, ser glorificado, ele tem um outro sentido nas palavras que o Senhor diz, que agora se aplica ao capítulo 15. É ser louvado, é ser reconhecido, é ser enaltecido. E aqui o foco de Moisés, no capítulo 15, ao falar da glória de Deus, ele não está se remetendo em si a poderes miraculosos no verso 1, mas ele está falando realmente do que eu disse aqui, só lhe deu glória, do enaltecimento. Ele está aqui falando do resultado do que Deus realizou. Ele triunfou gloriosamente, ou seja, ele é enaltecido, ele é exaltado, ele é louvado, ele é adorado. Ele não tem como, meus irmãos, como eu disse, a verdadeira conversão nos faz ver a grandiosidade do Senhor de tal forma que nós irresistivelmente vamos admirar o Senhor. Ele é admirado por todos os povos, porque Deus prevalece sobre todos os seus inimigos. Essa é a primeira coisa, a glória do Senhor. Segunda, relacionamento entre Deus e o seu povo. Quando se fala sobre quem é Deus, se fala sobre Deus como aquele que é a nossa força e a nossa salvação. Olha o verso 2, o que ele diz? O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação. Moisés está afirmando que o Senhor é o seu Deus. Como também ele vai continuar dizendo: este é o meu Deus, e este é o Deus de meu pai. Este é o meu Deus, porquanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Moisés, ele fala do relacionamento aqui pactual entre Deus com o seu povo. Ele está falando que Deus é um ser pactual. Ou também, quando você fala que Deus ele é um ser pactual, nós estamos, na verdade, lembrando da pessoalidade de Deus. Nós estamos lembrando que Deus ele é um ser que se relaciona com o seu povo. Quando fala relacionar-se, nós estamos lembrando aqui, Deus ele ama o seu povo. De manhã, eu só lembro da Ana Clara aqui, e teve três figurinhas me procuraram perguntando algumas coisas sobre teontologia, que eu precisei ir para a sombra para falar com eles, porque no sol do calor não dá para responder não, né? Deus é homem ou é mulher? Né, Giovana? Mas eu entendi, a pergunta foi muito boa, a maneira de expressar dela foi muito curiosa, mas ao mesmo tempo eu entendi o que ela estava querendo entender ali sobre o que diz respeito à pessoalidade de Deus, né, o ser de Deus, porque Deus é espírito. Deus não está limitado ao sexo, porque isso é comunicado apenas a nós, seres humanos. Macho, fêmea, é dado ao homem e à mulher, a nós, criaturas. Mas Deus, na sua pessoalidade, ele se comunica a nós, o seu ser, no sentido masculino e não feminino, né? Lembra disso aí? Sentido masculino. Porque você tem Deus, você não tem deusa. Você tem o Deus Trino, que ele se declara e se revela a nós como o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Você não tem a deusa mãe, a deusa filha e a deusa, eu não sei nem como é que fala, Espírita Santa, né? Não cabe nem na língua portuguesa uma coisa aberrante dessa. Abrindo lá dentro, meus irmãos, há alguns anos atrás, uma pastora da igreja presbiteriana dos Estados Unidos, da PCSUA, a PECUSA, que apostatou, num evento ecumênico, ela vai dar a tal da suposta bênção pastoral dela, e ela se dirige a Deus como deusa, como a mãe. Eu só não vou dizer as outras coisas além que ela disse, porque são coisas obscenas, são coisas aberrantes, absurdas e imorais, realmente no sentido sexual, referindo-se a Deus. Agora, o que eu estou dando esse exemplo, eu lembrei até dessa conversa com as nossas irmãzinhas, adolescentes, sobre esse assunto, porque olhe bem o padrão que Deus estabelece quando ele fala de relacionamentos, né? Como ele se relaciona com o seu povo? A essência do relacionamento entre Deus e seu povo é de um pai que ama seus filhos.
é um Deus que relaciona-se com as suas criaturas, não como meras criaturas, que trata simplesmente como uma coisa que é neutra, sem qualquer sentimento, sem qualquer afetividade. Mas Deus, por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, porque a única coisa que explica Deus amar pecadores é a graça e a misericórdia de Deus. Não tem mais o que explicar sobre isso. São questões que para nós é um mistério. E Deus diz: eu amo porque eu quis amar. Eu salvei este povo porque eu quis salvar, porque eu resolvi e decidi amá-los. Mas Deus, por isso, nós temos aqui Moisés se referindo a Deus usando pronomes possessivos. Minha, meu, quando ele diz, ele é o meu Deus, ele é a minha força, ele é o Deus de meu Pai. Perceba o uso correto dos pronomes possessivos. Deus é a sua possessão, Deus é a sua herança. Meus irmãos, não tem nada melhor do que lembrar e cantar que Deus é a minha possessão, de que Deus é o meu tesouro, Deus é a posse da minha libertação e da minha salvação. O que mais a gente poderia cantar que pode trazer alegria para a alma? O que mais pode trazer regozijo para a alma de um ser humano pecador, quando ele, alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, salvo em Cristo Jesus? O que mais ele poderia dizer? Essa é a forma mais lisonjeada que Deus quer que nós digamos para Ele: obrigado. Porque o brasileiro, ele usa a palavra obrigado, ou eu agradeço, às vezes, muitas vezes, apenas no sentido de expressar uma mera gentileza. Mas o que Deus quer, Ele não quer gentileza, Ele não quer um mero respeito, para dizer, nossa, como Ele é bom, né? E passa batido. Não, Deus não quer que as suas obras amorosas e graciosas passem batido por nós, porque Ele quer que a gente fique o tempo todo dizendo: Tu és o meu Deus, Tu és a minha força, Tu és a minha salvação. Talvez isso explique por que o Salmo 18, ele contém 52 versículos dizendo isso aí: Tu és o meu Deus, Tu és a minha salvação, Te amo, ó Deus. Contudo, o Senhor sempre foi o Deus do seu povo, não foi só aqui. Deus sempre foi o Salvador do seu povo desde os tempos antigos. Por isso que Moisés, ele vai dizer ao Senhor que também Ele é o Deus do seu pai. Ele vai dizer que o Senhor também é o Deus dos seus antepassados, porque Deus, na sua imutabilidade, Ele sempre teve um só povo. A linhagem que Deus escolheu como seu povo é uma só, e ela nunca mudou desde os primórdios dos tempos. Veja como é que Moisés, ele é bem atento, como é que ele é bem consciente do significado dessa expressão que ele mesmo está usando nesse cântico, quando ele diz: o Senhor é o Deus de meu pai. Porque o sentido dessa declaração é algo bem mais profundo do que você pode imaginar aqui. Ele não está se referindo a uma tradição religiosa. É bom a gente saber, é bom sempre rememorar e lembrar que você pode ser a quarta, a terceira, a quinta geração de presbiterianos. Isso dá um certo orgulho para nós, ou mesmo que não presbiterianos, mas de dizer: poxa, eu vim de uma família cristã, eu fui educado na igreja. Ou talvez, se você é a primeira geração de convertidos, você é o primeiro convertido da geração de todos os seus familiares, seus antepassados, você olhar para os seus filhos e dizer: que bom, eles vão ser a segunda, e os filhos deles vão ser a terceira, e os meus bisnetos vão ser a quarta, e assim nós vamos seguir, e a posteridade do Senhor seguirá para todos sempre. Mas observe, olha o sentido que isso se aplica quando o povo de Israel está lembrando que a salvação deles não foi por merecimento, mas foi por graça. Esse é o sentido do que ele está dizendo quando ele fala: o Deus de meu pai. Uma posteridade inteira poderia estar perdida. Falar que Ele é o Deus dos nossos pais significa reconhecer que a misericórdia de Deus, ela se manifesta desde os tempos dos nossos primeiros pais na fé. Entenderam isso? Isso aqui nos reporta o que está registrado em Gênesis 17, verso 7, quando lá Deus havia dito para Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. A aliança essa que ela é perpétua, para que eu seja o seu Deus e o Deus da tua descendência.
O que isso significa? A misericórdia do Senhor nunca se apartou do seu povo. Por isso que Moisés está dizendo, Ele é o Deus de meu pai. Eu tenho certeza que quando eles estavam cantando essa estrofe, pelo menos esse trecho, eles dizendo, Ele é o Deus de meu pai, porque todo esse trecho está na primeira pessoa, aliás, na terceira pessoa do singular. Ele é. Mas, ao mesmo tempo, quem está cantando também na primeira pessoa do singular, porque ele está dizendo, eu cantarei, eu exaltarei. Então, é um hino que, apesar de ser um hino congregacional, um canto congregacional, ele é um hino que expressa uma teologia pessoal, porque é uma confissão de fé. Quando eu falo algo sobre Deus, eu estou confessando, eu estou dizendo, eu creio. Eles tinham, meus irmãos, o senso profundo de que Deus não os havia salvado por causa deles, mas por causa da promessa que Deus havia anunciado aos seus antigos pais. E aí, dessa forma, quando eles declaram que Ele era um Deus pactual, eles estão recorrendo a um Deus que é misericordioso, a um Deus que os ama incondicionalmente. Olha a importância de você considerar com dignidade, com honra, a fé dos nossos antigos pais. Olha a importância de Hebreus capítulo 11, quando vai narrando e dizendo que pela fé, todos aqueles crentes da antiga aliança creram, independente das circunstâncias que eles passaram. Observem que nós precisamos considerar o processo como Deus, por isso que a teologia também é histórica, como Deus, Ele jamais interrompeu a sua misericórdia ao longo de todas as posteridades, gerações que foram seguindo, e como isso é importante como matéria de fé, como isso é importante como convicção, como esperança, quando lidamos com parentes, quando lidamos com familiares que não são crentes. Que nos reporta quando Paulo vai dizer para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Nisto eles estão vendo a misericórdia do Senhor como algo infinitamente grande sem medidas. Aqui tem uma aplicação muito simples para nós, nesse ponto, quando a gente precisa lembrar que, se você sente profunda tristeza, angústia, preocupação, um filho seu que não é convertido, seus pais que não são convertidos, um dos seus irmãos que não são crentes, ou são desviados, afastados, você pode cantar esse hino na esperança de que o Senhor, Ele jamais apartará a sua misericórdia do seu povo e da nossa casa. Terceiro ponto aqui desse hino, ele fala da onipotência de Deus, que é o poder de Deus. Ele fala da capacidade de Deus em fazer tudo o que lhe apraz, principalmente salvar o seu povo da morte. Os versos 3 a 6. Ó Senhor, o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho, os vargalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa. O verso 6 completa o raciocínio. É gloriosa em poder, e a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Primeira expressão, homem de guerra, que é o que destaca aqui nessa terceira parte. Quando ele fala da onipotência de Deus, ele chama o Senhor de guerreiro. Esse é o sentido da expressão homem. Lembra da nossa conversa? As nossas irmãzinhas. Ele é chamado de o guerreiro. O Senhor, por que ele diz isso? Olha lá, Êxodo 14, verso 14. O Senhor pelejará, o Senhor guerreará, o Senhor lutará por vós. É o Êxodo 14, verso 14. O sentido disso que Moisés fala é, o povo diz, os homens não iam pegar em armas. Inclusive, eles não eram nem preparados como guerreiros, eles não tinham nem sequer um exército preparado para se defender, sequer retardar a força militar, o poderio militar que os egípcios tinham. E aí por isso que diz, o Senhor pelejará por vós. E aí eles reconhecem, porque o povo não tinha um exército, mas o próprio Deus foi quem guerreou com a força bruta de um exército equivalente ao exército de Faraó.
É como se eles dissessem: um homem só guerreou contra milhares de homens. E a expressão homem de guerra, em segundo lugar, ela nos remete novamente, ou ela nos faz um apontamento novamente àquele que vai ser chamado de o Filho do Homem. Aquele que vence a morte, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sentido disso, o sentido original disso é: Deus é o guerreiro do seu povo. Deus despedaçou, Deus esmagou a guerra dos egípcios contra Israel. E aqui tem outro detalhe importante: quando a gente fala da onipotência de Deus, não se trata apenas de Deus Ele ter a capacidade de usar a sua força e o seu poder para impedir o avanço dos ímpios, dele frustrar os planos deles e destruí-los. Mas aqui também, na onipotência de Deus, diz respeito ao modo como que Deus destrói os seus inimigos, como que Ele articula, age. Isso aqui faz uma grande diferença no entendimento do que significa esse atributo divino, que é a onipotência. Tudo que Deus faz, quando Ele aplica ou Ele manifesta o seu poder, é de forma sábia, ela é perfeita. E mais, meus irmãos, quando Deus manifesta o seu poder, essa manifestação do seu poder para salvar o seu povo, ela é didática, porque ela nos instrui. Por isso que o povo ficou vendo, olhando, testemunhando, e ao aprenderem o que o Senhor estava fazendo ali com os egípcios, compuseram um hino, desenvolveram uma teologia, aplicaram ali vários princípios e doutrinas, e eles declararam isso ao Senhor. Primeira coisa que nós precisamos considerar dentro desse ponto: o lugar onde isso acontece. Por que é didático? Foi lá em Baal-Zephor, mostrando que Deus está prevalecendo sobre os deuses da terra. Segundo, olha o contexto e as condições em que Deus manifesta o seu poder. O povo encurralado, sem qualquer possibilidade de defesa ou de fuga, não tinha rota de fuga. Terceiro, olha o modus operandi de como Deus livra o seu povo, o modo como Ele mata os egípcios. Ele poderia ter feito aquilo no estalar de dedos de outras formas, sem sequer dar o trabalho de ficar abrindo o mar, fechando o mar, mas não, Ele faz questão didaticamente de que a mera força da natureza, Ele usa simplesmente o mar se abrindo, rompendo as leis naturais e fazendo com que na abertura do mar, lembra lá o conceito disso? E Paulo vai nos aplicar isso: o povo de Israel sendo batizado por aspersão, e o povo egípcio, o exército egípcio, sendo batizado por imersão. Então, é tudo didático. O processo como Deus, Ele faz com que o povo aprenda o que significa salvação. E eles aprenderam. Tudo, a aplicação nesse ponto é tudo que Deus faz, tudo que Deus manifesta o seu poder é proveitoso para nos instruir, para nos edificar, para educar o seu povo. Nós precisamos aprender a ouvir a palavra do Senhor pensando nisso. Agora, o que nós devemos cantar a Deus? Versos 6 a 17. O que cantar sobre Deus? Agora, o que cantar a Deus? Olhe bem que agora Moisés não vai mais se referir à terceira pessoa do singular. Esse é um detalhe que distingue isso. Sobre agora se dirigir a Deus. Agora ele vai falar ao próprio Deus. O que nos ajuda a entender qual é o propósito de cantar os salmos e os hinos nos cultos e nas reuniões da igreja. Os hinos, eles têm dois objetivos. O canto na igreja, ele tem dois propósitos: cantar sobre Deus e cantar a Deus. O canto congregacional se caracteriza como, primeiro, declaração de fé. Segundo, como oração a Deus. Esse é o propósito dos hinos, dos salmos e dos cânticos. Não pode fugir a esse padrão. Isso aqui já te ajuda a selecionar as músicas evangélicas que você gosta de ouvir. E provavelmente, na hora que você fizer a seleção e observar se realmente as músicas que você tem ouvido, eles falam sobre Deus como a Bíblia ensina, e eles falam a Deus como realmente a Bíblia ensina, você vai perceber que talvez de 1000 músicas que você tenha no seu equipamentozinho lá, no seu celular, vai sobrar só umas 50.
Talvez sobre só o inário da igreja. Talvez sobre só os salmos. E já basta para nós, que são 150. Moisés se dirige a Deus. E o que ele ora a Deus? Isso aqui é muito sério. Como é que você tem que... E o que você tem que dizer ao Senhor? Tem que tomar muito cuidado quando você vai se dirigir ao Senhor. O que você vai falar para Ele? Olha as palavras de Moisés. Envolve 2 temas. A destruição dos seus inimigos e a salvação do seu povo. É isso. Ou seja, fala de salvação. Quando Moisés ele intercala tanto a destruição dos inimigos como a salvação do povo, ele vai intercalando entre dizer como Deus é glorificado na destruição dos egípcios e como Deus é glorificado na salvação de Israel. Olhe, por exemplo, vamos a alguns pontos. Verso 6. Ele introduz a temática da justiça de Deus, falar de salvação e destruição no mesmo verso. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. A justiça de Deus é salvação e destruição. Olha os versos 7 a 10. Segundo lugar, Deus destruiu o poder dos egípcios. Versos 7 a 10. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolhos. Com o resfolgar das tuas narinas. Aqui a ideia, deixa eu explicar rapidamente essa imagem. É como quando fala lá no capítulo 14 que Deus soprou um vento oriental e fez o mar se abrir, ele usa uma imagem poética, uma imagem metafórica, o que é próprio da poesia. A poesia ela é livre nas imagens. Ele diz que o vento soprando para abrir o mar vermelho é como se esse vento ele saísse das narinas do Senhor. O Salmo 18 tem um verso que ele fala do resfolgar das narinas do Senhor. A imagem de sair. Quando você está muito irritado com alguém, você não pode falar, você não pode xingar, você não pode ofender. O que você faz? Quando você está muito irado e está ali se controlando e está no limite. Entendeu a imagem? Ele diz que quando Deus ele se depara com os egípcios, é como se ele abrisse o mar vermelho simplesmente fazendo assim. E o resfolgar das suas narinas abre o mar vermelho. Essa imagem é espetacular, meu irmão. A teologia associada às imagens literárias, poéticas. Que coisa mais bela do que essa? Não existe. Só pode vir do Senhor mesmo, né? Ele mesmo disse isso para Moisés, ele falou assim, é como se eu abrisse o mar vermelho, simplesmente com o resfolgar do vento que sai das minhas narinas. Ela simboliza a ira de Deus. Verso 9. O inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Mas ele diz, soprastes com o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Lembra da imagem da sepultura? Está sepultado, não voltarão mais à superfície. Dos versos 11 a 17, ele fala de como Deus manifestou agora a salvação para o seu povo. Até então, até o verso 16, a ira do Senhor manifestando justiça. E ela corrobora com a salvação do povo do Senhor. E agora ele vai dizer, olhe bem o que ele vai dizer, a partir aqui dos versos 11 ao 17. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? A salvação do Senhor ela é chamada de operação maravilhosa, de uma operação prodigiosa. Estendestes a destra, lembra, a destra é favor. Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levastes à habitação da tua santidade. Estão indo para a terra prometida, de volta à terra dos seus antigos pais, que é Canaã. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Por que ele cita a Filístia? Lembra, Baal-Zephor está na divisa entre Egito e a terra dos filisteus, o que seriam no futuro os inimigos do povo de Israel, se não dizer o principal de todos os inimigos do povo de Israel, os filisteus.
Aquele que no futuro, Davi, com seus 14 ou 15 anos de idade, mataria um dos seus oponentes principais, que era Golias. E ele já antecipa aqui. O Senhor provoca neles tremores e agonias. Os habitantes da Filístia entram em agonia, eles se apoderam de agonia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Ele aqui inclui um triunfo imprecatório. De falar, ele se regozija com o juízo de Deus sobre os inimigos. Olha como isso é sério. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiristes. Tu o introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhastes, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, com as tuas mãos estabeleceram. Primeiro Moisés, ele elogia o Senhor, e ele faz isso de duas formas. Por ora ele faz menção dos seus atributos, para qualificar e dignificar Deus. Segundo, e por ora, ele dá alguns detalhes do que eles viram na travessia do Mar Vermelho, usando essas expressões poéticas. O que Deus deseja ouvir dos nossos hinos? Quando a gente ora ao Senhor, o que Ele deseja ouvir? Isso aqui, os versos 11 a 17, já nos mostram. O que Ele quer ouvir da sua boca e do seu coração? Ele quer ouvir duas coisas: que Ele salva o seu povo, que Ele é o libertador do seu povo, e que, sendo o salvador do seu povo, Ele é glorificado, amado, louvado pelo seu povo, porque eles foram salvos por Ele. Essa é a primeira coisa que Deus quer ouvir da sua boca e do seu coração. Segunda coisa que Deus quer ouvir de nós: como Ele nos salvou. Primeiro você precisa lembrar, Ele salva o seu povo. E Ele quer também ouvir como Ele salva o seu povo, como Ele o salvou. Ele quer ouvir os detalhes da obra da salvação, como a Escritura relata, como a Escritura nos ensina. Ele quer que nós exploremos, aprofundemos na doutrina da salvação e cantemos a doutrina da salvação, para que lembremos nos mínimos detalhes, à luz da palavra, como Ele salva o seu povo. Ele quer que você cante sobre eleição. Ele quer que você cante sobre justificação. Ele quer que você cante falando que Ele regenera o homem. Ele quer que você cante que Ele converte o coração do homem, que Ele dá fé e que Ele dá arrependimento. Ele quer que você cante que Deus santifica o coração do homem. É isso que Ele quer que você cante. E olha que eu estou resumindo aqui. Nós vivemos uma época em que as pessoas elas estão enfadadas de cantar isso. O que mais agrada ao coração do homem nas letras das músicas que eles cantam nas suas igrejas? Como eu sou, como eu faço, como eu me sinto. Hoje a moda é essa. Hoje já não é mais como eu sou e como eu faço. Hoje a moda dos supostos hinos e cânticos da chamada igreja contemporânea, ela agora é sobre como eu me sinto. Como eu me sinto. Ai, como eu sou coitadinho. O eu está lá, o eu está ali centralizado. O homem está centralizado na letra desses hinos, dessas músicas. E é um hino ao homem, não é um hino ao Senhor. Por isso aqui entra uma aplicação extremamente importante para nós. É necessário conhecer profundamente as Escrituras para que os nossos hinos falem o que Deus deseja ouvir da nossa boca e do nosso coração. Se a nossa mente não é preenchida pelas riquezas da palavra de Deus, se ela não é preenchida no nosso coração sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo, se ela não é preenchida sobre o que é a salvação em Cristo Jesus, então o nosso coração não vai produzir, não vai cantar hinos e não vai fazer orações que falem aquilo que lisonjeia e agrada o coração do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 15, ele vai dizer: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente.
Por fim, terceiro ponto, como devemos cantar ao Senhor? Aqui entramos nos versos 18 ao 21. Sabendo que os versos 19 é o fim do hino, é o epílogo, como eu expliquei para vocês. E os versos 20 a 21 expressa mais claramente ainda como é que eles estavam dispostos e motivados a cantar aqueles hinos sagrados da palavra de Deus. A nossa postura e a nossa motivação em cantar os hinos sagrados da palavra de Deus também são exigidos por Deus no culto a Ele. Primeira coisa, e como eu havia dito antes, olha o que é um epílogo. Uma espécie de coro de um hino, onde o epílogo ele destaca o objeto da letra, do conteúdo deste hino. Deixa eu dar 2 exemplos básicos que você talvez, obviamente, conhece, né? Você, como bom brasileiro, patriota, eu acho que vocês passaram 60 dias aí, desde lá do fim da eleição do segundo turno até meados de 8 de janeiro, lembrando desses epílogos do hino nacional brasileiro. Qual que é o epílogo do hino nacional brasileiro? Qual que é a parte que se destaca do hino nacional brasileiro? Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Dá até vontade de chorar, né? Por exemplo, o hino da independência do Brasil, que foi o primeiro hino nacional do Brasil. Não foi esse, mas foi, o primeiro hino foi o hino da independência, o hino do império. Quando ele diz, qual que é o epílogo desse hino? O que se realça quando se canta? O que eles cantam com mais força, com mais vontade? Essa parte. Brava gente brasileira, longe vai temor servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Dá vontade de morrer mesmo, né? Ou vontade de morrer, porque depois de cantar isso aqui, você fica ali, vamos morrer, vamos para a guerra. E ele repete 2 vezes, né? Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. A função do epílogo é exatamente isso, é enaltecer o objeto que ele centraliza, é dar destaque, é centralizar o objeto desse hino. Por isso que Moisés começa o epílogo do hino dizendo, o Senhor, verso 18, o Senhor reinará por todo sempre. Os versos 20 a 21, quando nós temos o contexto de Miriam com as mulheres, acompanhando aquelas milhares de vozes masculinas que não mais marchavam, mas pulavam, dançavam. Não eram só as mulheres que estavam dançando, os homens também estavam dançando. Não me peça para dançar, porque eu nunca dancei e eu não sei dançar. Não dá para fazer isso. Mas, claro, isso é parte da cultura do povo de Israel. Eles amam dançar. Então, não eram só as mulheres. As mulheres, elas têm destaque aqui quanto à força, porque o texto aqui não está falando, não está nos colocando aqui, o texto não está nos propondo uma discussão sobre se pode ou não dançar no culto. Deixa eu adiantar esse ponto. Não pode. Não pode. Dança no culto não é elemento de culto. Não pode. Já está explicado. Porque aqui nós temos uma expressão nacional. O povo não está reunido no templo para adoração ao Senhor. Quando eles se reuniam no templo, como que era a postura deles? Meus irmãos, nem cantavam, eles ficavam em silêncio, tenso, orando, esperando que o sumo sacerdote saísse de lá, do santo dos santos vivo. Porque senão, Deus não tinha aceito a oferta. Vê o contexto de culto? É diferente do que a expressão nacional. Meus irmãos, se a nossa expressão cultural, artística brasileira, ela fosse como a do povo de Israel, talvez a forma de se compor samba, chorinho, porque é bonito. Quando feito, bem feito, feito com arte, é bonito. É bonito. Não dá para negar. Como aquilo é contagiante. Você imagine se a cultura brasileira ela fosse toda centralizada na palavra de Deus. Se em vez da festa de carnaval tivéssemos a festa do povo de Deus lisonjeando o Senhor, louvando o Senhor. Se as letras das músicas, sejam elas patrióticas, culturais, as nossas danças, como elas seriam, não dá nem para imaginar, porque aquilo que é santo,
na nossa percepção de como culturalmente algo santo pode se manifestar, é até difícil de imaginar, porque o pecado é uma desgraça na mente da gente. Mas é uma expressão cultural, porque as mulheres estão ali, elas estão se destacando quanto a intensidade, a força e o vigor do coração, não é em si do quanto que elas batem mais forte no pandeiro, que aqui é chamado, aqui tem outro nome, esse instrumento. Mas ela está expressando a força e o vigor da alma delas, que elas saíam correndo entre as fileiras daqueles homens e fazendo aquela antífona, cantando junto com eles, harmoniosamente, dizendo: louve ao Senhor, cantem ao Senhor, porque o Senhor destruiu o faraó, seus exércitos, seus cavalos e os seus cavalarianos. Miriam e as mulheres ali, que eram também milhares, porque o povo de Israel provavelmente tinha em média 2 a 2,5 milhões de pessoas ali. Você imagina essa quantidade de gente cantando? Eles pulavam, dançavam e cantavam em grande e estrondoso brado, com todas as forças dos seus pulmões. Este hino é longo. Este hino é longo, porque a caminhada para o Sinai era longa. O que os sustentava olhando para o deserto, a cada curva que tinham que fazer, porque era muito longe a caminhada deles. Era longa, cansativa, e o que os alimentavam era cantando, cantando e cantando e cantando. A cada passo que davam, eles cantavam, eles, às vezes no percurso, iam a quilômetros dançando, dançando, cantando, harmoniosamente, como um grande brado. Por que eu estou dando destaque a isso? Um coração movido pela força da graça de Deus, um coração movido pela força da glória do Senhor, não vai ficar calado, não vai ficar emudecido e contido em suas emoções, mas ele irá abrir a sua boca e com toda a força da sua alma e entendimento, ele vai cantar ao Senhor como quem acaba de sair vitorioso de uma guerra. É o que me preocupa quando às vezes nós estamos cantando e às vezes parece que não estamos cantando. Com que motivação você canta os hinos da nossa igreja? Com que vigor da sua alma você louva ao Senhor, cantando os hinos que lhes são dados para você cantar? Meus irmãos, o canto congregacional no culto ao Senhor, ele não é opcional, ele é um dever. Não basta cantar teologicamente correto e bíblico esses hinos, mas como que nós, inclusive, vamos pegar esses hinos bíblicos, teologicamente corretos, e aplicar ao nosso coração e na nossa mente o conteúdo deles, a mensagem desses hinos ao Senhor? E aí a gente canta os hinos, esses hinos que a gente aqui, alguns deles estão traduzindo, tentando colocar para os irmãos estarem cantando, alguns deles até difíceis, eu reconheço mesmo. Mas como já disse, grandes personalidades do mundo da música, aquilo que é mais difícil é o que se torna mais belo. Aquilo que dá mais trabalho para se produzir é aquilo que realmente se torna mais belo. Imagina cantar, não sei se vocês já tiveram, eu postei há um desses dias atrás, não sei quem assistiu, se você assistiu, você viu a beleza, a complexidade, ao mesmo tempo a beleza dos salmos metrificados, do inário da igreja reformada holandesa do século XVII. Aquele monte de homem cantando, que aqui jamais vamos conseguir cantar aqueles hinos de 400 anos atrás, não tem como cantar. Aquele vigor, aquela força comunicada na boca. Veja, eles não pulam, eles não gritam, eles não fazem algazarra, eles estão ali solenemente em pé, mas com um vigor, com uma força dos seus pulmões e da sua alma, cantando e louvando ao Senhor de tal forma. O canto congregacional de uma igreja local diz muito da nossa disposição, diz muito do nosso vigor e da nossa saúde espiritual, meus irmãos.
A força com que nós cantamos os salmos e os hinos nos nossos cultos diz muito sobre como está o seu coração diante do Senhor. Muitos de nós cantamos com mais empolgação um hino do time de futebol que torcemos do que os hinos de louvor ao Senhor. Isso revela o que mais alegra o seu coração. Isso revela quais as paixões que movem o fervor da sua alma e do seu coração. Se no sermão da manhã nós aprendemos sobre o quanto estamos dispostos a investir tudo o que temos em não perder o tesouro da palavra de Deus que nos revela Cristo, neste momento, Deus está nos exortando sobre a nossa disposição, em como expressarmos a alegria e a gratidão pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós na pessoa e obra de Jesus Cristo. Como é que você vai cantar daqui para frente? Como é que você vai louvar o Senhor daqui para frente? As crianças estão cantando com muito mais vigor do que nós todos juntos. Esses menininhos de 1 ano, 2 anos, cantam com muito mais vigor. Canta até na hora do sermão, né, Igor? Canta até às 6 horas da manhã para acordar os pais, né, José? Não sai da cabeça do José, fortalece a doxologia está na cabeça desses meninos tudinho. Quando começa a cantar a doxologia, eles não lembram dos hinos que nós cantamos, mas a doxologia está na cabeça deles. Ah, Deus supremo, bem feito. E a gente canta morrendo. Canta morrendo. Dói na minha alma duplamente, porque eu sou músico e é uma tristeza profunda, às vezes, quando eu preciso suportar nos meus ouvidos vozes arrastadas. Mas isso não é importante. Dói na minha alma quando espiritualmente nós estamos caídos, como que derrotados. A igreja que não louva ao Senhor, o Espírito Santo está meio que apagado nela. A igreja que empurra, força, se cansa e não canta como deveriam cantar com todo vigor e a força, é porque ela está em meio a uma derrocada, a uma derrota espiritual do seu coração. Como vamos cantar daqui para frente? Amém. Coloque-se de pé.